Você sabe que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então a aliança é um elo, é um sinal da aliança, do casamento, da parceria com o marido, com a mulher. Agora, além disso, muito além disso, infinitamente além disso, a aliança, o casamento, é um símbolo, é um sinal da aliança, da nossa aliança com Deus, que foi o que aconteceu com Abraão. Porque quando Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção, quer dizer, seja uma bênção. Por quê? Porque Abraão estava aliado com Deus. Abraão era Deus aqui na terra, e diante dos seus inimigos. Quer dizer, representava o Todo-Poderoso. Representava o Todo-Poderoso. Aliás, essa era a condição que Deus havia dado para Adão. Ele disse, depois que fez Adão, ele disse, toda a terra é tua, todo domínio é teu, te dou domínio sobre tudo. E no Salmo 8, fala sobre isso, o rei Davi fala isso exatamente. Ele diz assim, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Olha só. E tudo sob os seus pés lhe puseste. Olha só. Tudo. Então, por que o homem é dominado? É dominado porque não está aliado com Deus. Não é parceiro de Deus, não é casado com Deus. O senhor vê que isso é que fez os homens do passado se tornarem poderosos em guerra. Isso é que realmente fez a diferença na vida deles. O senhor vê que não tem inveja, não tem bruxaria, não tem amarração. Eles atropelaram o mundo, eles atropelaram tudo, não tem dificuldade, não, né? Vocês sabem que quando... Aliás, foi o grande erro de Saul. O grande erro de Saul. Porque o profeta Samuel falou para ele, olha, você aguarda, o rei Saul era o primeiro rei de Israel, ele estava em frente aos seus inimigos, de frente aos seus inimigos, que eram muito mais fortes do que ele. Mas o profeta havia dito para ele, olha, você não vai fazer sacrifício, espere eu chegar para que nós façamos sacrifícios para então podermos ir à luta. Porque havia uma cultura naquela altura, naquele tempo, naqueles tempos, havia uma cultura seguinte, nenhum soldado ia para a guerra antes de fazer o seu sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício que eles faziam para Deus era o que garantia a vitória lá na frente. Quando eles faziam sacrifício, então eles iam para a guerra convictos, como um trator, iriam passar por cima dos seus inimigos. É a aliança. Quando faz o sacrifício, está convicto daquela aliança, daquele pacto com Deus, não tem medo dos inimigos. Essa é a realidade. Então, antigamente a cultura era essa. Antes de Israel sair às lutas, eles faziam primeiro os seus sacrifícios. Depois eles iam enfrentar os inimigos. Davi sabia desse segredo. Quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha feito o sacrifício. Ele já tinha. Por isso que ele chegou e falou, quem é esse incircunciso de coração que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia, porque a vida dele já estava pactuada com Deus. Então, ele não via um inimigo grande ou pequeno, ele não viu o inimigo ser numeroso ou menor. Não, ele sabia que ia vencer o inimigo de qualquer maneira. Tanto é que os irmãos dele falam, quem é você para ficar pensando dessa forma? Quem é você? Você pensa que é alguma coisa? E Davi, não, mas eu creio no Deus. Quer dizer, os irmãos que não tinham feito sacrifício,
não tinham feito pacto com Deus, eram fracos, mas ele não. Ele estava forte para enfrentar Golias. A mesma coisa aconteceu então com Saul. O rei Saul, o que ele fez? Ele esperou o profeta chegar até 8 dias. Mas o profeta não chegou na hora que ele queria. Então ele com medo, Saul com medo, ele mesmo chamou os soldados e eles fizeram o sacrifício. Fizeram o sacrifício. Só que os sacrifícios que eles fizeram não era válido porque ele não era o sacerdote. Ele não era o sacerdote. E ele estava desobedecendo a palavra do profeta. Ora, o que aconteceu? O profeta chegou e falou, você desobedeceu a Deus. Você desobedeceu a Deus. Porque não era lícito você fazer o sacrifício sem a minha presença. Quer dizer, o profeta, ou melhor, o rei Saul, por que ele fez o sacrifício? Ele fez o sacrifício porque os seus soldados estavam abandonando a frente de batalha, estavam fugindo. O profeta não vem e não há sacrifício, como é que eu vou ter certeza que eu vou vencer esses inimigos? Então eu vou me embora. Então ele foi pressionado pelo medo, o rei Saul foi pressionado pelo medo de os seus soldados abandonarem o fronte, né, da batalha, e ele então fez o sacrifício desobedecendo a Deus. Essa é a pura realidade. A consciência de Israel e também dos povos pagãos naquela altura era essa. Antes de sair para a batalha, vou fazer o sacrifício.